O que aconteceria se você descobrisse que as palavras mais conhecidas da Bíblia não são apenas poesia antiga, mas uma chave viva capaz de abrir caminhos de paz, proteção e vitória em sua vida agora mesmo? O Salmo 23 não é apenas para ser lido em cerimônias, não é uma lembrança distante de fé. Ele é uma oração poderosa, uma declaração que tem o poder de transformar sua mente, curar sua alma e reposicionar sua vida diante das batalhas invisíveis que você enfrenta diariamente. Imagine por um instante. Quantas vezes você sentiu medo, insegurança ou solidão? Quantas vezes as circunstâncias pesaram sobre você como um vale escuro sem saída? É justamente nesse cenário que o Salmo 23 se revela. Ele não foi escrito para momentos tranquilos em um jardim, mas em meio a perseguições, guerras e noites sem sono. David não recitou palavras bonitas. Ele proclamou verdades espirituais que sustentaram sua vida, quando tudo ao redor gritava derrota. Hoje você não está aqui por acaso. Há algo maior guiando seus passos até este momento. Este vídeo não é apenas mais um conteúdo na internet. É um encontro marcado com o Deus que ainda fala, que ainda guia, que ainda restaura. Enquanto você escuta, não apenas ouça com os ouvidos, mas deixe cada palavra penetrar profundamente, como quem bebe água em meio ao deserto. Aqui você será conduzido a uma oração que não se limita à teoria, mas que convida você a viver a experiência. Quando declaramos, "O Senhor é o meu pastor", não estamos repetindo um texto, estamos fazendo uma escolha consciente de confiar naquele que não falha, que nos guia quando não vemos saída, que nos protege quando os inimigos se levantam e que prepara a vitória mesmo quando a guerra parece perdida. Permaneça comigo até o fim, porque o que você receberá aqui não é informação, é transformação. Vamos percorrer juntos cada verso, como quem atravessa um caminho de revelação, e em cada etapa levantaremos orações que se tornarão vida dentro de você. Não se trata de religiosidade, mas de um encontro vivo entre a sua história e a palavra eterna de Deus. Se abra para esse momento. Respire fundo. Entregue seus pensamentos. Solte o peso que carrega. Você está entrando em um ambiente de oração, clareza e consciência espiritual. Hoje o Salmo 23 deixará de ser apenas um capítulo conhecido e se tornará um manto de proteção e restauração sobre a sua vida. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Quando estas palavras são pronunciadas, algo poderoso acontece dentro de nós. Elas não são apenas uma declaração religiosa, não são um mantra vazio, não são versos poéticos a serem recitados mecanicamente. São uma decisão, uma chave espiritual que muda a maneira como enxergamos a vida, porque, ao afirmar que o Senhor é o nosso pastor, estamos entregando a Ele não apenas momentos específicos, mas o todo da nossa existência. Pastor é aquele que guia, que protege, que alimenta, que resgata quando uma ovelha se perde. Dizer que o Senhor é o nosso pastor é reconhecer que não somos autossuficientes, que precisamos ser conduzidos, e que existe alguém que nos conhece mais profundamente do que nós mesmos. Muitas pessoas passam a vida buscando segurança em dinheiro, em relacionamentos, em status, em conquistas pessoais. Colocam sua confiança em coisas passageiras que hoje parecem sólidas, mas amanhã podem desaparecer. No entanto, a ovelha que tem o Senhor como pastor não se abala com a instabilidade das circunstâncias, porque sua confiança está naquele que nunca muda. Este é o coração do primeiro verso do Salmo 23. Quando Davi declarou isso, ele estava dizendo: "Eu sei quem me guia, eu sei quem cuida de mim, eu sei a quem pertenço. E por causa disso, eu não viverei em falta, eu não viverei em escassez."
Essa promessa não significa que nunca enfrentaremos desertos ou dias de necessidade. Significa que mesmo nesses dias, haverá provisão suficiente para nos sustentar. Quantas vezes você já se deparou com situações em que não via saída, mas no último momento algo aconteceu e você percebeu que não estava sozinho? É exatamente isso que este versículo nos ensina. A ovelha não se preocupa em como o pasto surgirá ou em como a água aparecerá. Ela apenas segue o pastor, porque confia que ele sabe o caminho. Agora pense sobre sua própria vida. Quantas vezes você tentou carregar tudo sozinho? Quantas vezes se sentiu sobrecarregado, tentando controlar o que estava além da sua capacidade? O Salmo 23 nos chama a uma rendição profunda. É como se Deus estivesse dizendo: pare de lutar com suas próprias forças, permita que eu conduza. Quando fazemos essa escolha, algo dentro de nós muda. O medo perde força, a ansiedade se enfraquece, a mente se aquieta. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque confiamos que não precisamos resolvê-los sozinhos. É aqui que nasce a frase: nada me faltará. Não é uma promessa de abundância material em todos os momentos, mas de suficiência. O que você precisa no momento em que precisa, virá. A força para enfrentar a luta virá. A coragem para atravessar o vale escuro virá. O consolo para curar a ferida virá. Porque o pastor sabe exatamente o que a ovelha necessita, e ele nunca se atrasa. Ao declarar isso em oração, não apenas repetimos palavras antigas, mas reprogramamos nossa mente. Estamos dizendo a nós mesmos: eu não vivo mais no domínio da falta, da insegurança, da incerteza. Eu vivo no domínio da confiança. Eu sei que meu Deus está comigo. Isso muda a forma como você acorda de manhã, a maneira como encara os desafios, a forma como responde às notícias ruins. Porque dentro de você ecoa a certeza: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Imagine você orando assim agora: Senhor, eu reconheço a tua voz e me coloco sob o teu cuidado. Eu sei que sozinho não consigo, eu sei que não tenho todas as respostas, mas eu escolho confiar em ti. Mesmo quando não vejo saída, mesmo quando os recursos parecem limitados, eu declaro pela fé: nada me faltará. Eu descanso na tua fidelidade, eu caminho sob a tua direção, eu recebo da tua provisão. Porque tu és o meu pastor, e em ti eu tenho tudo o que preciso. Essa oração não é apenas um pedido, é uma declaração de identidade. Você deixa de ser alguém perdido, vulnerável e desprotegido para se tornar alguém guardado, guiado e suprido. A vida pode continuar desafiadora, mas a perspectiva muda. E quando a perspectiva muda, o coração se enche de paz. É como se você pudesse respirar mais fundo, porque já não precisa carregar sozinho aquilo que só o pastor pode conduzir. Assim, este primeiro verso é mais do que uma abertura do salmo. Ele é o fundamento sobre o qual todo o restante se sustenta. Sem essa certeza de quem é o nosso pastor, não poderíamos ter confiança nos versículos seguintes. Mas quando reconhecemos isso, todo o restante do salmo se torna real, vivo e aplicável. E a cada vez que repetimos essa verdade, ela ganha raízes mais profundas em nossa alma. Por isso, deixe esta convicção entrar dentro de você. O Senhor é o seu pastor. Não um pastor distante, mas alguém presente, atento, comprometido com sua vida. E se ele é o seu pastor, você não está à mercê do acaso, nem perdido em meio ao caos. Você está sendo conduzido passo a passo para onde precisa estar. Respire essa verdade. Declare-a sobre sua vida. Viva com essa consciência, porque é essa certeza que abre caminho para as promessas que virão a seguir no Salmo 23.
Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Quando lemos este versículo, o coração encontra um convite que vai além da imaginação. Ele não fala apenas de descanso físico, mas de um estado de alma, de uma vida que aprende a repousar no cuidado divino, mesmo em meio ao barulho do mundo. A ovelha não escolhe o caminho por onde anda, ela segue a voz do pastor. E quando ele a conduz, não a leva a terrenos áridos ou a águas turbulentas. Ele a leva a verdes pastos, alimento fresco, lugar de nutrição e renovo. Ele a guia a águas tranquilas, onde não há ameaça de correnteza que arraste, mas um espaço de segurança, onde ela pode beber sem medo. Este é o retrato perfeito da paz que Deus deseja dar. Não é a ausência de problemas, mas a presença de um cuidado que garante sustento e serenidade. Quantos de nós não vivemos cansados, inquietos, sempre em busca de mais, sempre correndo de um lado para outro como se a vida fosse apenas luta e escassez? O Salmo 23 vem nos lembrar que o pastor sabe o que precisamos e nos convida a confiar, a parar, a descansar nos pastos verdes que ele mesmo prepara. É um chamado contra a ansiedade. Vivemos em uma era onde a mente nunca para, sempre sobrecarregada por informações, preocupações e pressões. Mas aqui o Salmo nos mostra uma realidade diferente. O pastor não apenas supre, ele nos conduz a ambientes de calma. Ele nos ensina a parar. Ele nos ensina a descansar. Porque só quando a alma encontra descanso é que consegue ouvir a voz de Deus com clareza. David, ao escrever estas palavras, sabia o que era correr de um lado para outro, sabia o que era ser perseguido, sabia o que era viver em tensão. Mas também sabia que havia momentos em que Deus o levava para o silêncio dos campos, onde o coração encontrava paz. Esse equilíbrio é vital. Não podemos viver só no ritmo acelerado das batalhas. Precisamos dos verdes pastos e das águas tranquilas que só o Senhor pode nos oferecer. Talvez você esteja vivendo um tempo em que parece impossível descansar. A mente acelerada, as preocupações constantes, o medo do amanhã roubam a serenidade. Mas hoje esta palavra se torna oração em sua vida. O pastor quer guiar você a águas tranquilas. Ele quer silenciar as tempestades internas. Ele quer ensinar você a confiar no cuidado dele, mesmo quando os ventos lá fora não cessam. Quando declaramos em oração este versículo, não estamos pedindo apenas descanso físico. Estamos pedindo por um coração aquietado, uma alma curada, uma mente que encontra serenidade. Orar assim é como dizer: Senhor, guia-me ao lugar onde só a Tua presença pode me sustentar. Conduz-me ao espaço onde a ansiedade não me domina. Ensina-me a beber da Tua paz. Ensina-me a repousar nos verdes pastos da Tua graça. Há algo profundo aqui. Não se trata apenas de um benefício espiritual, mas de uma transformação prática. Quando a alma encontra descanso em Deus, a vida se organiza de forma diferente. As decisões são tomadas com mais clareza. O corpo experimenta alívio. As emoções se estabilizam. O descanso em Deus não é passividade. É uma força restauradora que nos habilita a continuar caminhando. Pense na imagem. Verdes pastos e águas tranquilas. O verde indica frescor, renovo, alimento. A água tranquila indica calma, segurança, confiança. São elementos de cuidado contínuo. O pastor não leva a ovelha uma única vez. Ele a guia constantemente, porque sabe que todos os dias ela precisa ser alimentada e hidratada. Da mesma forma, você precisa diariamente desse encontro com Deus para ser nutrido e renovado. Não é apenas um momento isolado de oração, é uma postura de vida. Quem confia no pastor aprende a buscar esse lugar todos os dias.
não como um refúgio esporádico, mas como a base de sua caminhada. Sem isso, a vida se torna árida e desgastante. Com isso, a vida floresce, mesmo em meio às adversidades. Por isso, ao orar esse versículo, imagine-se sendo conduzido. Veja-se saindo do lugar da inquietação, da correria, do peso, e sendo levado pelo próprio Deus a um campo verde, seguro, iluminado, onde a alma pode respirar. Veja-se diante de águas tranquilas, ouvindo apenas o som suave do fluir da presença divina. Permita-se descansar nesse cenário. Permita-se experimentar o que significa confiar plenamente no cuidado do pastor. Diga agora em oração: Senhor, guia-me aos teus pastos verdes, onde minha alma é alimentada. Conduz-me às tuas águas tranquilas, onde encontro descanso verdadeiro. Eu renuncio à ansiedade, renuncio ao medo, renuncio ao peso que tenho carregado sozinho. Eu escolho descansar em ti. Alimenta-me com a tua palavra, enche-me com a tua paz e fortalece-me para seguir adiante. Que a minha vida seja marcada pela serenidade que vem de ti. Em nome de Jesus. Este verso nos mostra que não é preciso viver constantemente em luta interior. Há um caminho de descanso preparado pelo próprio Deus. E quando aprendemos a viver nessa dimensão, não apenas encontramos alívio, mas nos tornamos testemunhas vivas de que existe uma paz que o mundo não pode dar, nem roubar. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Estas palavras carregam um poder que vai além do alívio momentâneo. Elas falam de restauração completa, de cura profunda, de um Deus que não apenas acalma o cansaço, mas devolve ao coração a força que havia sido roubada. Quando o salmista diz, refrigera a minha alma, ele não está descrevendo um descanso superficial, mas uma renovação que alcança o mais íntimo do ser. É como se a alma estivesse sufocada pelo peso das lutas, pela dor das perdas, pelas marcas do passado, e de repente recebesse o sopro fresco da presença de Deus. Todos nós, em algum momento, experimentamos o desgaste interno. Não apenas o corpo se cansa, mas a mente, as emoções, o espírito. As batalhas invisíveis são as que mais nos esgotam, porque não há remédio humano capaz de restaurar a alma. Porém, aqui está a promessa. O pastor não deixa suas ovelhas viverem em esgotamento. Ele refrigera a alma. Ele traz de volta o vigor. Ele restaura o que foi quebrado. Isso significa que, mesmo quando atravessamos dias de angústia, existe um Deus que pode devolver alegria ao coração. A alma não precisa permanecer aprisionada ao desânimo, à depressão, à ansiedade, porque há refrigério no Senhor. Esse refrigério não é apenas emocional, é espiritual. É a certeza de que ainda há propósito, de que ainda há esperança, de que a vida não terminou. E não para por aí. O versículo continua. Ele nos guia pelas veredas da justiça. A palavra vereda indica caminho estreito, rota bem definida, direção clara. O pastor não apenas restaura nossa alma, ele também nos coloca de volta no caminho certo. Quantas vezes nossas próprias escolhas nos afastam do rumo? Quantas vezes tomamos atalhos que nos levam ao desgaste e à confusão? Mas o pastor, com paciência, nos guia de volta à rota. Essas veredas da justiça não são apenas caminhos de moralidade, mas trilhas de propósito. Ser guiado pelo Senhor significa viver alinhado ao seu caráter, fazer escolhas que refletem a sua vontade, caminhar em coerência com o seu chamado. Não é apenas uma questão de evitar o mal, mas de viver de acordo com a justiça divina, que nos conduz ao cumprimento do destino que Ele preparou. E tudo isso acontece por amor do seu nome. Essa frase encerra o versículo com uma profundidade surpreendente.
Não se trata apenas de nós. Não se trata de merecimento ou esforço humano. Ele nos restaura e nos guia porque o seu nome está em jogo. Ele é fiel à sua própria natureza. O nome de Deus carrega sua reputação, seu caráter, sua promessa. E porque Ele é fiel, Ele não nos abandona. Mesmo quando falhamos, mesmo quando erramos, mesmo quando nos afastamos, Ele nos busca e nos guia de volta, porque o seu nome é fiel e verdadeiro. Ao orar estas palavras, estamos nos rendendo a esse processo. Estamos dizendo: Senhor, refrigera a minha alma, devolve-me o vigor que perdi, guia-me de volta às veredas da justiça, porque sozinho eu não sei o caminho. Eu confio que tu me conduzes, não por causa dos meus méritos, mas por causa da tua fidelidade. Faz-me andar em retidão, conduz-me com a tua mão, porque eu quero viver de acordo com o teu nome. Esse refrigério e essa direção se tornam ainda mais significativos quando entendemos que a vida é feita de estações. Há momentos em que estamos fortes, cheios de energia, e há momentos em que sentimos que nada mais resta. É justamente nesses momentos de esgotamento que a promessa se cumpre. Ele refrigera a nossa alma. Não com prazeres passageiros, não com distrações superficiais, mas com uma restauração verdadeira que só a presença dele pode trazer. E quando essa restauração acontece, somos capazes de caminhar novamente. A alma que antes estava curvada pelo peso se ergue. O coração que antes estava batido encontra esperança. Os passos que estavam cansados recebem nova força. Tudo isso porque o pastor nos guia. Não é apenas uma promessa poética, é uma realidade espiritual acessível a todos que confiam no Senhor. Pense na sua própria vida. Talvez você tenha se sentido perdido, sem direção, cansado de tentar e não conseguir. Talvez sua alma esteja esgotada e seu coração ferido. Mas hoje esta palavra é para você. Há refrigério em Deus. Há restauração no pastor. Ele quer pegar você pela mão e conduzi-lo de volta às veredas certas. Ele não se cansa de guiar. Ele não desiste de conduzir, porque seu nome é fiel e o seu amor é inabalável. Permita-se agora orar com fé. Senhor, restaura o que foi quebrado em mim. Refrigera a minha alma cansada. Cura minhas feridas. Devolve-me o vigor. Enche-me novamente de esperança. Guia-me pelos caminhos da tua justiça, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando não vejo claramente. Eu confio que tu és o meu pastor, e que por amor do teu nome tu não me abandonarás. Conduze-me hoje e sempre em nome de Jesus. Este versículo é um convite a experimentar a restauração diária e a direção segura do pastor. É uma lembrança de que a vida não precisa ser carregada sozinha, porque há um Deus que refresca e guia, sempre fiel, sempre presente, sempre conduzindo cada detalhe. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Este é talvez o versículo mais conhecido e ao mesmo tempo o mais mal interpretado deste salmo. Quando ouvimos sobre o vale da sombra da morte, logo pensamos em situações extremas, em perigos físicos ou na proximidade do fim da vida. Mas o salmista fala de algo ainda mais profundo. Ele descreve a experiência de caminhar em meio às trevas, de sentir o peso da angústia, de atravessar momentos em que tudo ao redor parece ameaçador. O vale não é apenas geográfico, é existencial. É o lugar onde a alma sente a ausência de luz, onde os inimigos parecem mais próximos, onde o medo se torna real. E mesmo assim, ele declara: não temerei mal algum. Essa é a força da confiança em Deus. Não é que o mal não exista, não é que o perigo não seja real, mas é que a presença do pastor se torna maior do que a ameaça.
O medo deixa de ser senhor da vida quando entendemos que não caminhamos sozinhos. David sabia o que era enfrentar inimigos, sabia o que era se esconder em cavernas, sabia o que era estar cercado pela morte. Mas ele também sabia que em cada um desses momentos, o Senhor estava presente. A presença de Deus não remove o vale, mas transforma a experiência dentro dele. O texto fala da sombra da morte, não da morte em si. A sombra é assustadora, mas não tem substância. Uma sombra pode projetar-se de algo real, mas por si mesma não pode ferir. Assim é o medo que nos cerca. Parece maior do que é, parece intransponível. Mas diante da luz da presença de Deus, revela-se incapaz de nos destruir. Quando caminhamos com o pastor, até a sombra mais escura perde seu poder. E o salmista reforça a razão da sua confiança. Tu estás comigo. Essa é a chave. Não se trata da força da ovelha, mas da presença do pastor. Não é a habilidade de enfrentar a escuridão, mas a certeza de que não está sozinho nela. É por isso que podemos atravessar os vales mais difíceis sem sermos dominados pelo medo. A presença do pastor é suficiente para sustentar, para fortalecer, para consolar. A vara e o cajado são símbolos desse cuidado. A vara era usada para proteger as ovelhas contra predadores, para afugentar os inimigos que se aproximavam. O cajado, por sua vez, era usado para guiar, para corrigir, para trazer a ovelha de volta quando se desviava do caminho. Juntos representam proteção e direção. O salmista encontra consolo não apenas na presença do pastor, mas também na sua ação. Deus não é um observador passivo da nossa dor. Ele luta por nós. Ele nos guia. Ele nos corrige. Ele nos defende. Esse consolo é profundo, porque nos lembra que não somos entregues à própria sorte. Quando o perigo aparece, Deus se levanta como defensor. Quando a confusão tenta nos desviar, Ele nos corrige e nos traz de volta. Quando a solidão nos cerca, Ele se faz presente. Assim, mesmo em meio ao vale, há consolo. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque a presença e o cuidado de Deus são reais. Na prática, todos nós passamos por vales. Podem ser dias de luto, momentos de perda, tempos de doença, crises emocionais ou espirituais. Cada um desses vales carrega sua própria sombra, sua própria ameaça. Mas a promessa do Salmo permanece. Não precisamos temer. Não porque sejamos fortes, mas porque aquele que caminha conosco é maior do que qualquer vale. Ao transformar este versículo em oração, estamos afirmando: Senhor, mesmo nos dias em que não vejo luz, eu confio que Tu estás comigo. Ainda que o medo tente me dominar, eu declaro que não temerei mal algum. A Tua presença é meu escudo. A Tua vara me protege. O Teu cajado me guia. Consola meu coração. Fortalece minha alma. Conduz-me através das sombras. Eu sei que não estou só, e por isso sigo adiante com confiança. Essa oração não nega a realidade do vale, mas redefine sua força. O vale não é mais o lugar da derrota, mas o lugar da experiência com Deus. É no vale que conhecemos o poder da sua presença. É no vale que descobrimos a profundidade do seu consolo. É no vale que percebemos que o medo não tem a última palavra. A sombra pode cercar, mas a luz da presença divina a dissipa. Por isso, quando o coração for tentado a se render ao desespero, lembre-se desta verdade. O pastor está com você. Sua vara e o seu cajado não falham. Ele sabe como proteger. Ele sabe como guiar. Ele sabe como consolar. Mesmo nos dias mais escuros, Ele permanece. E quando a caminhada terminar, perceberemos que nunca estivemos sozinhos.
porque em todo o tempo o pastor esteve ao nosso lado, sustentando, guardando e conduzindo cada passo. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Este versículo muda o cenário. Até aqui vimos a provisão do pastor, o descanso, a restauração, a condução, o consolo em meio ao vale. Agora, o Salmo nos apresenta uma cena de vitória. Deus não apenas nos guia em segurança, Ele nos coloca em uma posição de honra, mesmo quando ainda estamos cercados por inimigos. O salmista diz que o Senhor prepara uma mesa. Uma mesa é lugar de comunhão, de alimento, de celebração. E essa mesa não é posta em segredo, mas diante daqueles que se levantaram contra nós. É uma cena que revela não apenas cuidado, mas também triunfo. Quando olhamos para este texto, percebemos que Deus não removeu imediatamente os inimigos. Eles ainda estão lá, ainda existem, ainda observam. Mas diante deles, o Senhor mostra seu favor. A mesa preparada é o sinal de que a vitória não depende da ausência da oposição, mas da presença de Deus. O que os inimigos planejam para o mal, Deus transforma em ocasião para manifestar sua fidelidade. A mesa diante deles é a prova de que nenhum plano contra nós pode prevalecer quando estamos debaixo do cuidado do pastor. A unção na cabeça é outro símbolo profundo. No costume antigo, ungir alguém com óleo representava honra, consagração, separação para um propósito especial. Ao declarar, unges a minha cabeça com óleo, David estava reconhecendo que Deus o havia escolhido, separado e honrado, mesmo em meio às lutas. A unção é o sinal de que não estamos vivendo pela nossa própria força, mas pelo poder do Espírito de Deus que nos cobre e nos capacita. Ser ungido significa ser revestido de autoridade espiritual para enfrentar o que vem pela frente. E então ele conclui: o meu cálice transborda. Não é apenas provisão suficiente, é abundância. Não é apenas sobrevivência, é vida em plenitude. O cálice que transborda indica que aquilo que Deus derrama não se limita ao necessário, mas excede, alcança além, flui para fora. O transbordar significa que a graça que recebemos se torna testemunho para outros. Porque quando Deus enche, Ele enche até passar da medida. É a generosidade divina revelada em forma de bênção que alcança não só a nós, mas também os que estão ao nosso redor. Ao orar este versículo, somos convidados a declarar: Senhor, eu recebo a mesa que preparaste para mim, mesmo diante das ameaças e oposições. Eu não temo os inimigos, porque a tua fidelidade é maior do que qualquer acusação. Eu recebo a unção que vem de ti, que me separa, que me fortalece, que me reveste de autoridade espiritual, e eu creio no transbordar do teu cálice sobre a minha vida. Que a tua abundância alcance não apenas a mim, mas também todos os que estão ao meu redor. Este versículo também nos ensina que a vitória não é apenas individual, mas coletiva. Quando o cálice transborda, é impossível que os que estão próximos não sejam impactados. A presença de Deus em nós se torna bênção para nossa família, nossos amigos, nossa comunidade. É como se o Senhor dissesse: eu não apenas supro a tua necessidade, eu faço de você um canal de provisão para outros. O transbordar é a evidência de que a bondade de Deus nunca se limita, mas se expande. Outro ponto poderoso é a ideia de honra em meio à oposição. Normalmente pensamos em vitória como a destruição total dos inimigos. Mas o Salmo nos mostra que a vitória de Deus é diferente. Ele não precisa eliminar os opositores para mostrar sua fidelidade. Ele prepara uma mesa diante deles, porque o favor divino é suficiente para envergonhar toda oposição.
É uma vitória silenciosa, mas irresistível. Não é a vingança humana, mas a exaltação divina. Esse versículo nos convida a mudar nossa perspectiva sobre as lutas. Talvez você esteja enfrentando oposição, críticas, perseguições, desafios que parecem maiores do que você. Mas em vez de olhar apenas para o tamanho dos inimigos, olhe para a mesa que Deus está preparando. Enquanto eles planejam a sua queda, Deus está organizando a sua vitória. Enquanto eles tramam contra você, Deus unge a sua cabeça com óleo e enche o seu cálice até transbordar. Essa é a força da fidelidade divina. Ao compreender isso, o coração se enche de confiança. Já não vivemos em função do medo do que os outros podem fazer, mas da certeza do que Deus já está fazendo. A mesa já está posta, o óleo já foi derramado, o cálice já transborda. Tudo isso é expressão da presença do pastor que nunca falha. Por isso, ore com fé e convicção. Senhor, eu confio que o Senhor prepara a minha vitória, mesmo diante das maiores oposições. Eu recebo a mesa da comunhão, da honra e da provisão que o Senhor coloca diante de mim. Eu aceito a unção do Teu Espírito sobre a minha vida, que me separa para o Teu propósito. E eu celebro o transbordar da Tua graça, que se derrama em abundância sobre mim e sobre todos os que me cercam. Em nome de Jesus, eu vivo nesta vitória, eu caminho nesta unção, e eu desfruto do transbordar do Teu cálice. Este versículo revela que a vida em Deus não é limitada à sobrevivência, mas é marcada pela abundância, pela honra e pela vitória em meio às circunstâncias adversas. Ele nos mostra que o pastor não apenas nos protege, mas nos exalta, nos unge e nos faz transbordar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este versículo finaliza o salmo com uma declaração que não é apenas esperança, mas convicção. O salmista não diz: talvez a bondade e a misericórdia me acompanharão. Ele usa a palavra certamente. Esta certeza nasce da experiência de caminhar com o pastor. Quem já foi guiado aos verdes pastos, quem já foi restaurado em alma, quem já atravessou o vale da sombra da morte e foi sustentado, quem já viu a mesa preparada em meio aos inimigos, sabe que a bondade e a misericórdia não são promessas distantes, mas realidades constantes. Bondade e misericórdia aqui não são conceitos abstratos, mas manifestações do caráter de Deus. Bondade é a expressão do seu cuidado em nos dar aquilo que nos faz bem, em derramar favor sobre nossas vidas. Misericórdia é o seu amor que nos alcança mesmo quando falhamos, que nos levanta mesmo quando caímos, que nos cobre quando não merecemos. O salmista une esses dois atributos e declara que eles não apenas estarão presentes em alguns momentos, mas o seguirão todos os dias. Não importa se o dia é de alegria ou de dor, se é de vitória ou de luta, a bondade e a misericórdia estarão lá, como companheiras fiéis, caminhando ao lado de quem confia no pastor. Esse seguir é muito mais do que acompanhar de longe. No original hebraico, a ideia é de uma perseguição ativa, como alguém que não desiste, que não larga, que não abandona. A bondade e a misericórdia de Deus nos perseguem todos os dias, não para nos condenar, mas para nos lembrar que somos amados, guardados e sustentados. Isso significa que mesmo quando tentamos fugir, quando achamos que estamos sozinhos, ainda assim a bondade e a misericórdia estão nos alcançando. E o salmista conclui com a afirmação: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este é o ápice do salmo. Não é apenas sobre ser protegido, não é apenas sobre ser suprido, não é apenas sobre vencer inimigos. É sobre viver em comunhão permanente com Deus,
Habitar na casa do Senhor significa permanecer em sua presença, desfrutar do relacionamento íntimo, viver debaixo do seu cuidado todos os dias. David não está falando apenas de templo físico, mas de uma vida centrada em Deus, em que cada dia é vivido no ambiente da presença divina. Essa declaração também aponta para a eternidade. Habitar na casa do Senhor não é apenas uma promessa para esta vida, mas para a vida que há de vir. É a certeza de que o cuidado do pastor não termina com o fim da jornada terrena, mas se estende para além, para a comunhão eterna com Ele. É um versículo que une presente e futuro, vida aqui e vida eterna, cuidado diário e promessa infinita. Ao transformar estas palavras em oração, podemos dizer: Senhor, eu creio que a tua bondade e a tua misericórdia me acompanham hoje e todos os dias que ainda virão. Eu não caminho sozinho, eu não vivo desamparado, porque o teu amor me persegue constantemente. Obrigado porque mesmo quando eu falho, a tua misericórdia me levanta. Obrigado porque mesmo quando não entendo o que acontece, a tua bondade me sustenta. Eu recebo esta promessa como verdade em minha vida. E eu declaro com fé que habitarei na tua casa, viverei em tua presença, permanecerei contigo por todos os dias da minha vida e por toda a eternidade. Este último versículo nos lembra que o Salmo não é apenas um retrato do cuidado de Deus em situações específicas, mas uma visão completa da vida de quem confia no Senhor. Desde a provisão diária até a vitória em meio às batalhas, desde o descanso nas águas tranquilas até a travessia do vale escuro, desde a mesa preparada diante dos inimigos até a certeza da presença eterna, tudo está coberto pela fidelidade do pastor. Essa certeza é o que dá força para continuar. Quando sabemos que a bondade e a misericórdia nos seguem todos os dias, não precisamos temer o futuro. Não precisamos viver reféns da incerteza, porque já sabemos quem nos acompanha. E quando sabemos que habitaremos na casa do Senhor, a eternidade deixa de ser um mistério e se torna uma esperança viva. A vida ganha sentido porque não termina no tempo, mas se estende na presença eterna do pastor. Assim, o Salmo 23 se encerra não com uma súplica, mas com uma declaração de vitória e confiança. Ele começa afirmando que o Senhor é o pastor e termina afirmando que viveremos para sempre em sua casa. É um círculo perfeito que revela a fidelidade de Deus do início ao fim. E ao orar essas palavras, nossa alma se enche da mesma convicção. Certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. O Salmo 23 não é apenas um conjunto de versos conhecidos. Não é apenas uma lembrança repetida em cerimônias ou um refrão de conforto diante da dor. Ele é um retrato vivo do caráter de Deus, um guia para a jornada humana, uma promessa eterna que cobre cada passo da nossa existência. Ao longo deste salmo, vimos a mão do pastor conduzindo desde os momentos de abundância até os dias mais escuros, desde o descanso nas águas tranquilas até a vitória diante dos inimigos, desde a restauração da alma até a certeza da eternidade em sua presença. É como se cada versículo fosse um degrau, levando-nos de uma experiência momentânea para uma convicção inabalável. O Senhor é o pastor, e nada nos faltará. Quando compreendemos profundamente essas palavras, algo dentro de nós muda. Já não vivemos como quem está perdido, nem como quem caminha sem direção. Passamos a enxergar a vida pela lente da confiança. A escassez deixa de nos aprisionar, porque sabemos que o pastor supre. A ansiedade deixa de nos controlar, porque sabemos que ele nos conduz a pastos verdes e águas tranquilas. O desânimo não nos paralisa,
porque Ele refrigera a nossa alma e nos coloca de volta no caminho certo. O medo não nos domina, porque mesmo no vale da sombra da morte, sua presença é real e constante. A oposição não nos derrota, porque diante dos inimigos, Ele prepara uma mesa de vitória, unge nossa cabeça e faz transbordar nosso cálice. E a incerteza sobre o futuro não nos abala, porque temos a convicção de que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias e habitaremos para sempre em sua casa. Este salmo é uma jornada que vai da provisão ao destino final, da fragilidade humana à segurança eterna, da vulnerabilidade das ovelhas à fidelidade inquebrável do pastor. Ao orá-lo, não apenas repetimos palavras, mas nos alinhamos com uma verdade que ultrapassa gerações, uma promessa que não depende de circunstâncias, uma realidade espiritual que sustenta a nossa caminhada. E agora, ao encerrar esta reflexão e oração, quero que você guarde no coração esta certeza: você não está sozinho. O pastor conhece o seu nome, conhece as suas lutas, conhece o peso que você carrega. Ele sabe os vales que você atravessa, os inimigos que se levantam, as lágrimas que você derrama em silêncio. E mesmo assim, Ele continua preparando mesas, derramando óleo, enchendo cálices, conduzindo passos, restaurando almas. Sua presença não é passageira, é constante. Sua bondade não é limitada, é abundante. Sua misericórdia não se esgota, é eterna. Permita-se agora declarar com fé: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Diga isso não apenas como uma frase, mas como uma decisão que molda sua vida daqui para frente. Quando o medo vier, declare isso. Quando a ansiedade tentar dominar, declare isso. Quando os inimigos se levantarem, declare isso. Quando o futuro parecer incerto, declare isso. Cada palavra do Salmo 23 é uma arma espiritual que fortalece sua alma e abre caminho para o mover de Deus em sua vida. E enquanto você guarda estas verdades, que o Espírito Santo faça nascer dentro de você uma confiança renovada, uma paz que excede todo o entendimento, uma esperança que não se abala, uma fé que não recua. Que cada vez que este salmo ecoar em sua mente, você se lembre de que não caminha sozinho, porque o pastor está ao seu lado, guiando, sustentando, protegendo e conduzindo até o destino eterno. Por isso, ao encerrar este momento, receba essa palavra como um selo sobre sua vida. Que a bondade de Deus acompanhe seus passos hoje, que a misericórdia dele seja seu sustento amanhã, e que a certeza de sua presença seja o farol que ilumina cada vale que você atravessar. Viva com confiança, caminhe com coragem, descanse com paz, porque o Senhor é o seu pastor, e nada lhe faltará.